Irmãos, eu gostaria de, nesse momento, continuar tendo algumas meditações no livro do Êxodo, como temos já feito nesses dias. Esse livro que fala da redenção, da libertação de um povo, o qual o Senhor há de tirá-los, podemos assim dizer, naquela noite, a última noite deles no Egito, a celebração da Páscoa, o sacrifício do Cordeiro, as famílias entrando para dentro da casa e podendo comer o Cordeiro. Mas quero falar de um episódio acontecido durante as mensagens que Moisés vai pregar para esse rei, cujo nome é Faraó. Podemos dizer, não é o nome, é um título dado aos faraós, aos reis do Egito. Então não é o nome próprio, mas são, podemos assim dizer, é um título dado aos reis que passaram, podemos dizer, por essa monarquia. E quero então dizer que o Egito é uma figura do mundo, Faraó é uma figura, podemos dizer, de Satanás. O que Deus exige dos seus filhos, o que Deus espera dos seus filhos e como Satanás se opõe. Satanás é o grande opositor. Ele é aquele opositor, podemos assim dizer, desde a sua rebelião no céu, querendo ser igual a Deus, até o Éden, levando o primeiro homem ao pecado, à ruína. E assim, ao longo das dispensações, nós vamos ver a sua atuação, a sua maneira covarde de agir, sempre levantando contra Deus e contra os seus princípios. E eu quero olhar um texto em Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 8, e fazer algumas considerações. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse: Ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele disse: seja o Senhor assim convosco. Como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim. Ide-vos agora, vós os homens, e servi ao Senhor, pois é isso que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Eu quero, nessa meditação, pensar com os irmãos. Embora sendo uma figura nesses dias, podemos olhar o que de fato Deus espera do seu povo, da sua igreja. A igreja que é o corpo, a igreja é o corpo, o seu organismo. Mas nós sabemos que esse corpo, ele é expressado visivelmente em ajuntamentos, em figuras de igrejas locais. A igreja local não é o corpo de Cristo, mas ela é, podemos dizer, uma manifestação em miniatura desse corpo, como esse corpo de fato deveria ser, deve ser na sua prática. Uma igreja formada por pessoas salvas, redimidas, independente da sua idade. Não está falando de idade, mas cremos que são pessoas que compreendem o plano da salvação e podem então entenderem a sua natureza pecaminosa e a sua miséria perante o Senhor e confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. E a partir desse entendimento da salvação, passam então a pertencer a esse corpo, pelo ato da redenção, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E Deus está interessado em de fato, que os seus filhos manifestem esse testemunho público, prático, podemos assim dizer, desse entendimento da igreja local. E eu estou pensando
o grande interesse, podemos dizer negativo, da parte do inimigo em colocar tropeço nesses propósitos divinos, em relação ao ajuntamento do povo de Deus, a expressão, podemos dizer, desse testemunho prático. E eu quero olhar aqui nesse texto quando Moisés pôde dizer a Faraó que deixasse o seu povo ir. Deixasse o seu povo ir porque eles tinham que prestar culto ao Senhor. Eles tinham que caminhar pelo deserto, caminho de 3 dias. 3 dias pelo deserto. Eu estou assim pensando nessa caminhada pelo deserto. Uma distância. O deserto fala, podemos dizer, daquilo que nos separa, de tudo aquilo que pode atrair a nossa atenção, que possa roubar, podemos dizer, a atenção que devemos dar ao Senhor, para outras coisas que, com certeza, o Egito havia muitas coisas que poderiam roubar aquela atenção do seu povo. E Deus queria separar o seu povo no deserto com Ele. Só Ele era essa atração, só Ele podia ser a atração, nada mais. E na primeira instância que nós vemos o Faraó manifestando a sua bondade no verso 8, quando ele diz: ide servir ao Senhor vosso Deus. Mas há uma preocupação dele: quais são os que hão de ir? Quais são os que hão de ir? Então Moisés responde para ele: havemos de ir com os nossos jovens. E eu queria pensar aqui: havemos de ir com os nossos jovens. Uma igreja local, um corpo, ela de fato, ela é formada por esses grupos aqui que lemos, jovens. Ela é formada por pessoas idosas, os velhos. Ela é formada, podemos dizer, por crianças. Aqui no texto fala de filhos e fala de filhas. Então, estou pensando aqui, irmãos, que uma igreja local não se divide, esse corpo não se divide. Esse corpo não tem uma reunião específica para jovem. Esse corpo não procura uma forma de atrair esses jovens para uma reunião só para eles. O mesmo alimento que serve, podemos assim dizer, para os mais velhos, para os mais maduros, ele é capaz de alcançar o coração do mais juvenil, do mais jovem, da criança, do adolescente. Então a igreja não se dissolve em grupos, reunião para jovens, reunião para as irmãs. Não há reunião isolada das irmãs, não há. As irmãs não vão fazer uma reunião isolada desse corpo, assim como os jovens não vão fazer uma reunião isolada. Não haverá uma reunião isolada para as crianças. Todos vão se alimentar juntos. Todos vão estar juntos. Quero tomar a liberdade de dizer, quando nos reunimos para o partir do pão, como é precioso ver os pais com seus filhos, o esposo e a esposa, sentados juntos, com seus filhinhos, sendo ainda pequenos, alguns maiorzinhos, sentados juntos, o pai e a mãe, ao lado ali, com responsabilidade de ensinar o temor ao coração desses filhos, ensiná-los a obedecer, ensiná-los a reverência para com Deus. E esse momento de apreciação, de adoração, esse momento em que essas crianças vão aprender a temer o Senhor, vai com certeza ter uma instrução muito grande ao longo da vida deles. Eles vão se lembrar disso. A gente pode pensar na experiência mesmo que nós vivemos como pai que somos, saber que podíamos levar nossos filhos para o partir do pão, podíamos tê-los conosco, e hoje vê-los confessando o Senhor Jesus Cristo, vendo eles, podemos dizer, entendendo que aquele tempo foi um tempo útil,
na vida deles. Quero pensar também nas reuniões da igreja. É provável que algumas igrejas têm talvez feito essa separação, levando as crianças para fora no momento da reunião, do ajuntamento do povo de Deus. Estou pensando naquele irmão e naquela irmã que vai deixar esse momento para sair com as crianças. Talvez um momento em que esse mesmo irmão, essa mesma irmã está precisando alimentar desse mesmo alimento que vai ser servido no corpo, que é a igreja local. Então essa igreja ela não se dissolve, ela não se separa, ela não vai procurar criar situações, como os dizem alguns, que é para ajudar assim a igreja. Nós sabemos que a igreja se reúne para edificação, a palavra instrução, a igreja se reúne para oração, a igreja se reúne para a pregação. Então eu quero pensar aqui, a igreja não vai criar entretenimento. A igreja não é um lugar de criar entretenimento para que pecadores sejam atraídos, para que pecadores se sintam confortáveis numa reunião. O grande objetivo da igreja é colocar pecadores diante de um Deus santo e justo. É fazê-los tremer diante da palavra de Deus, levá-los a pensar nos seus pecados. Então quero, ao encerrar as minhas considerações aqui, o grande propósito de Deus é reunir, é congregar esses salvos ao redor do nome do Senhor Jesus. É Ele que nos atrai, Ele é a fonte da vida, é Ele o único que tem de fato esse lugar, podemos assim dizer, no meio do ajuntamento da Assembleia para atrair, reunidos em seu nome. Nós somos atraídos a Ele. Ele é a única atração desta reunião. Não há lugar para, podemos dizer, nada, absolutamente nada que não seja o Senhor. Então o grande propósito de Deus é nos congregar e nos levar para fora. E eu quero pensar aqui, irmãos, Ele está dizendo aqui, além de levarmos, Ele falou que haveria de levar os seus jovens, os seus velhos, nossos filhos, nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Quero mais uma vez aqui lembrar, o Senhor, na sua bondade, tem nos dado tanto, tanto aqui neste mundo. E o Senhor espera que nós possamos, de fato, entender que as nossas mordomias que Ele nos tem dado, que nós tenhamos mãos abertas para devolver ao Senhor, para entregar ao Senhor. Estou me lembrando das palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 16, aqueles cristãos começaram a fazer isso no primeiro dia da semana. Cada um deles punha de parte o que tinha juntado. E assim ofertavam voluntariamente ao Senhor. Era uma prova de que, de fato, haviam compreendido o valor que haviam sido pagos por Ele. Não podemos pagar, mas podemos devolver o que o Senhor tem nas suas riquezas, abundantemente nos confiado. Que Deus, o Senhor, esteja abençoando os nossos irmãos que, nesses dias de recolhimento em seus lares, esse tempo que breve vai passar, com a ajuda de Deus haveremos de vencer. Mas que a igreja local, que a igreja onde nós servimos o Senhor, seja alvo, irmãos, desse desejo ardente. Senhor, queremos estar no centro da sua vontade e fazer o que te agrada, dispostos a aprender lições
Ainda, Senhor, que essas lições nesses dias sejam amargas, que o Senhor nos conduza pelos caminhos da tua justiça. É o que nós pedimos a ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.